Vamos continuar agora a segunda parte de calorimetria, mas antes a gente vai fazer uma revisão dos pontos que vimos, os pontos importantes que vimos na aula anterior. Primeiro ponto aí importante, calor sensível, a ideia de calor sensível, né, que é aquela quantidade de calor que o corpo recebe ou perde e que provoca apenas uma mudança de temperatura. A gente viu também a equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a mc delta θ, né? Então, muito importante essa equação aí, não esqueçam. Calor específico, que é representado por um C minúsculo, tá? Se liga nisso aí. Então, lembre-se que o calor específico ele se refere sempre à substância, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, a substância água, a substância ferro, a substância alumínio, tá? Não importa quanto de água, quanto de ferro, quanto de alumínio eu tenho. Então, ele se refere à substância e equivale à quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de uma determinada substância. Então, se eu pegar 1 grama de qualquer substância e eu quiser elevar em 1 grau Celsius ou reduzir em 1 grau Celsius, então a quantidade de calor necessária para que isso aconteça a gente chama de calor específico. Tá? Um outro ponto é a capacidade térmica, que aí é representada por um C maiúsculo. Tá? Quando vocês forem diferenciar quem é o calor específico e a capacidade térmica, capricha aí no tamanho desse C aí. Tá? O C do calor específico coloca pequenininho e da capacidade térmica bem grande. A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou perdida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius. Então, aqui não é em relação à quantidade, né, que eu tenho daquela substância. Agora é o corpo todo. Então, por exemplo, se você for comparar um copo com água e um balde com água, então, claro que para sofrer uma variação de 1 grau Celsius, o balde com água precisa de mais energia, precisa de mais calorias. Tá? Então, ele tem uma maior capacidade térmica. Isso a gente começa a falar agora das fases ou estados de agregação da matéria. Isso aqui vocês já conhecem bastante, né? Que são as mudanças de estado ou mudança de fase, certo? Basicamente, a matéria é formada por essas 3 fases, né? Sólido, líquido ou gasoso. Tá? Vocês já conhecem bem isso aí. Os sólidos eles têm como característica forma e volume bem definidos. Os líquidos têm como característica forma variável e volume também variável. Né? Então, você coloca o líquido, ele vai ter a forma do recipiente. Se aquela mesma quantidade for colocada em outro recipiente, ele vai assumir a forma do outro recipiente. E a fase gasosa, ele tem como característica que nem a forma e nem o volume são definidos. Então, ele tem forma e volume indefinidos. Ok? Bom, o que define a fase, o estado em que uma substância se apresenta, vai depender da pressão e da temperatura em que ele se encontra. Tá? Então, pressão e temperatura é fundamental para definir qual o estado da matéria. Então, por exemplo, se você tiver água, né, sobre pressão de 1 atm, então isso aqui é o normal, né? 1 atm é uma atmosfera, é a pressão normal de uma atmosfera. Então, o normal é que a água esteja sólida em temperaturas inferiores a 0 grau, líquida em temperaturas entre 0 e 100 graus, e gasosa em temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Né? Então, se eu alterar aqui essa pressão de 1 atm, então a água ela vai alterar esses valores aí para as temperaturas. Mudanças de estado, né? Vocês já devem estar acostumados com isso aí. Então, você tem aqui a mudança de sólido para líquido, chamada de fusão, de líquido para gasoso, vaporização,
veja que quando ele passa de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, ele está ganhando energia. Quando ele começa a perder energia, então ele passa de gasoso para líquido, condensação, perdendo energia, e de líquido para sólido, solidificação. Tá? A passagem direta de sólido para gasoso, né, ou vice-versa, a gente chama de sublimação. Tá? Alguns autores apresentam ressublimação de gasoso para sólido, mas isso aí é bobagem. Isso aí pode chamar sublimação em qualquer sentido. Bom, e aí vamos ver aqui o calor latente, que é representado pela letra L maiúscula. Então, a definição aí de calor latente é que a quantidade de calor que eu devo fornecer ou retirar para a massa de 1 grama de uma substância qualquer mudar o seu estado físico. Né? Então, quando a substância vai mudar o seu estado físico, né, vai fazer essas mudanças de, por exemplo, de sólido para líquido, líquido para gasoso ou vice-versa, uma massa de 1 grama, então é a quantidade de calor que faz com que ele mude esse estado, certo? Então veja que é uma ideia parecida com a do calor específico, só que o calor específico é em relação ao calor sensível, né? E esse aí em relação ao calor latente. Para a gente calcular o calor latente, L é igual a Q dividido por M, ou seja, a quantidade de calor dividido pela massa. Só que essa fórmula vai aparecer muito nesse formato aí, Q igual a M vezes L, né? Porque o que é mais importante nas questões é calcular geralmente o valor do Q. Esse L geralmente é dado nas questões. A unidade de medida do L, né, do calor latente, é calorias por grama. Uma observação é que durante a mudança de estado físico não ocorre variação de temperatura. Tá? Então, quando está acontecendo a mudança de estado físico, por exemplo, o gelo derretendo. Então, enquanto está derretendo o gelo, a temperatura não muda, ela continua em 0 graus Celsius. Tá? Bom, vamos ver aqui a curva de aquecimento ou curva de resfriamento. Né? Quando a gente fala em curva, a gente está falando aqui é gráfico. Tá? Curva é sinônimo de gráfico. Bom, então a gente vai ter um gráfico, uma curva da temperatura em função da quantidade de calor em calorias. A temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor em calorias. Vamos usar como exemplo a água, e a gente sabe que a água ela apresenta como ponto fixo o zero, né, o ponto do gelo, e como ponto de vapor 100 graus Celsius. Né? Então vamos imaginar que eu tenho uma certa quantidade de água dentro de um recipiente, coloco lá no fogão, mas inicialmente eu tirei ele do freezer e ele estava dentro de um freezer a menos 20 graus Celsius. Então quando eu coloco ele no fogão e acendo o fogo, então eu estou fornecendo calorias, tá? E aí as calorias partem do zero e vão aumentando. E à medida que ele vai absorvendo essas calorias, essa temperatura vai subindo de menos 20 para menos 19, menos 18 e assim por diante, até chegar no zero. Então ele recebe uma certa quantidade de energia e durante todo esse processo ele está na forma sólida. Tá? Aí quando ele chega em zero, começa a derreter, ou seja, começa a mudança de fase. Então veja que agora, à medida que ele vai recebendo calorias, a temperatura não muda, ela trava aí no zero. E aí, quando chega no final dessa barrinha aí, ele derreteu totalmente, e aí eu só tenho agora líquido. Então ele vai ganhando energia, a temperatura sai do zero, né, e começa a subir, até chegar em 100 graus Celsius. Ok? Quando chega em 100 graus Celsius, ele começa agora a segunda transformação, que é a vaporização. E aí você tem todo o processo de ganho de energia durante essa passagem aí, travado na temperatura de 100 graus Celsius. Vaporizou tudo, transformou tudo em vapor, a temperatura volta a subir e aí vai subindo até um certo ponto. Tá? Então, basicamente, o que você tem é isso. É uma curva de aquecimento, né?
nesse exemplo aí. Se fosse resfriamento, seria o processo inverso, ele começaria de uma temperatura geralmente mais alta e vai caindo, perdendo energia. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Ela diz o seguinte: o gráfico ele indica a curva de aquecimento de uma substância pura, inicialmente sólida. A massa aquecida é igual a 100 gramas e o calor latente de fusão da substância é de 35 calorias por grama. Então, o que é que ele quer aí na letra A? A temperatura de fusão da substância. Então, observe o seguinte, ele está ali afirmando, né, que essa substância está inicialmente sólida. Então, justamente essa parte aqui, ó, tudo isso aqui ele está na fase sólida. Então, do 30 graus Celsius até 50 graus Celsius, sólido. Veja que em 50 graus Celsius ele travou a temperatura, e aí isso é um sinal de que está acontecendo mudança de estado físico, né? Então é justamente nesse ponto aí que está acontecendo o que a gente chama de fusão. Tá? Então a pergunta da letra A, a temperatura de fusão da substância, então fácil aí, olhando o gráfico, 50 graus Celsius, a temperatura de fusão. Somente isso. Na letra B, ele quer saber a quantidade de calor trocada durante a fusão. Ou seja, durante esse processo de fusão, quanto de calor ele recebeu, né? Então, para isso, vamos pegar aqui os dados. Eu tenho aí uma massa de 100 gramas. Calor latente de fusão, 35 calorias por grama. Então, é só usar a formulazinha, que é igual a M vezes L. Eu não posso usar a equação fundamental aqui, porque não é calor sensível, aqui é calor latente, tá? Substitui os valores, M igual a 100, L igual a 35, multiplicou um pelo outro, chegou aí a 3.500 calorias. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Esse segundo exemplo aí, ele diz o seguinte: o gráfico representa a curva de resfriamento de um corpo, inicialmente líquido, e de massa 20 gramas. Né? Então, a gente tem um gráfico agora de resfriamento. Né? Veja que ele vai perdendo energia, vai esfriando. E aí ele quer saber, na letra A, a temperatura de solidificação da substância que constitui o corpo. Então, é a mesma pergunta da questão anterior, só que agora com resfriamento. Né? Então, você vai observar novamente que ele está inicialmente líquido, né? Então, ou seja, de 120 até 80, ele está na fase líquida e ele vai começar a se solidificar em 80 graus. Ou seja, a temperatura aí de solidificação fica justamente nesse ponto, né? E aí você tem aí a resposta da letra A. Letra B, ele quer saber o calor latente de solidificação da substância. Então, agora a pergunta é um pouquinho diferente da primeira questão, né? Ele agora quer saber o valor do L, o calor latente. E aí a gente vai para os dados. Massa 20 gramas, o que? Menos 700 calorias, porque ela variou de 500, né, até 1.200. Perdeu aqui de 500 a 1.200 calorias, então é só subtrair. Como ele está perdendo energia, então fica negativo, menos 700 calorias. Tá? Então esse sinalzinho de menos aqui no 700 significa que ele está perdendo energia. E aí a gente tem a fórmula L igual a Q dividido por M. Substitui os valores, menos 700 é o Q, dividido por 20, que é o M. E quando divide, aí você chega a menos 35 calorias por grama. Mais um exemplo. Né? Então, diz o seguinte aí. O calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Tudo isso sob pressão normal. Então, ele quer saber na letra A, determine as quantidades de calor para derreter 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius e para vaporizar 8 gramas de água líquida a 100 graus Celsius. Então, são duas situações aí diferentes, né? Então, a gente vai calcular cada uma. Então, vamos pegar aqui os dados.
A gente tem o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. A gente tem uma massa de 50 gramas, que é justamente a que vai sofrer a fusão. E aí a gente aplica a fórmula, ou seja, a quantidade de calor de fusão, né, esse Fzinho aí, se você quiser colocar, igual a M vezes L, substitui os valores, 50 vezes 80, e aí deu 4.000 calorias. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o outro, né, que ele me dá aqui o calor latente de vaporização, 540 calorias por grama, uma massa de 8 gramas, aplicou a fórmula que V igual a ml, esse V é a vaporização, substitui os valores, 540 do M, o L é 8, e você multiplicando aí 4.320 calorias. Bom, na letra B, ele pede para representar graficamente esses dois processos, né? Então é simplesmente fazer o gráfico da temperatura pela quantidade de calorias na primeira situação. Então, fusão, ele estava a 0 grau, né? Temperatura de 0 grau. Então ele precisou de 4.000 calorias para isso acontecer. A segunda situação, eu faço um outro gráfico. Tudo isso ocorreu na temperatura de 100 graus Celsius. Ok? Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato lá no privado, no WhatsApp, tá? E façam revisão e boa sorte.